Irmãos, nós falamos no vídeo passado a respeito do Deus que vê. E eu quero aqui aproveitar e falar também que esse Deus que vê, ele também ouve. Ainda no capítulo 12 de Atos dos Apóstolos, versículo 5 diz: Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele. E o versículo de número 12 que diz: E considerando ele isso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e orava. Se no capítulo 12, versículo 1, nós observamos que Deus estava vendo as tribulações de Pedro, no capítulo 12, versículo de número 5, nós vemos que Deus também ouve. Esse Deus que nós servimos, que vê, ele também ouve, e ele ouve a oração da igreja. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por Pedro. Meus irmãos, não tem coisa melhor ou mais linda na vida de um cristão quando ele vê alguém passando por aflições como Pedro, quando ele vê e tem um coração de misericórdia, irmãos, e vê alguém que não fez mal, como Pedro estava preso sem fazer mal, como Pedro que fez maravilhas e coisas lindas no seu ministério, e agora se encontrava da forma que se encontrava preso, sendo humilhado por Herodes, sem Pedro fazer nada para prejudicar as pessoas. O que Pedro fazia era maravilhas, era curar o povo, era pregar Cristo e pessoas serem libertas, irmãos, de uma vida em que vivia, uma vida de escuridão. E quando Pedro chegava, as pessoas recebiam a palavra e sua vida era uma vida, irmãos, por que não dizemos abençoada por Deus, porque Pedro ministrava a palavra. Então, Deus estava ouvindo a oração da igreja. Deus viu Pedro na prisão, Deus viu as tribulações que Pedro estava passando, Deus viu o que Herodes estava fazendo, mas Deus também estava ouvindo a oração da igreja. Sabe, irmãos, Pedro tinha um povo que orava por eles, por ele. E não tem coisa melhor na vida de um ser humano é ter alguém que ore, que lhe apresente nas mãos do Senhor. Talvez seja essa a causa de Pedro aqui ficar em paz em prisão, quando estava-se algemado, guardas ao lado, guarda ao outro, e Pedro em paz. Meus irmãos, esse Deus que nós servimos de fato, Deus ouve. E se Deus ouve oração como ouviu a oração de Ana, se Deus ouve oração como ouviu a oração de Israel no Egito, irmãos, ele vai agir. Ele é um Deus que vê, ele é um Deus que ouve, mas também é um Deus que age. E se Deus age, Pedro poderia ficar tranquilo. E Pedro sabia disso 3 vezes, se não me falha a memória. Pedro havia sido preso e Deus havia o livrado. Deus havia ouvido a oração da igreja e Deus havia livrado Pedro de várias situações. Aqui nós podemos observar, meus irmãos, que eu acho muito interessante, no capítulo 12 ainda nós vamos ver que Deus age, e no versículo 21, quando diz: E um dia designado, vestido Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal e lhe dirigia a palavra, e o povo exclamava: Voz de Deus e não de homem. Deus agiria
na vida de Herodes, aqui, quando Herodes não deu glória a Deus. Tudo que Herodes estava fazendo, Deus estava vendo. E tudo que a igreja estava fazendo por Pedro, Deus estava ouvindo. Agora Deus está agindo. E quando Deus agiu na vida de Herodes, nós observamos, irmãos, que não foi porque Herodes não deu glória no sentido de um tom ou de uma expressão vocal. Foi por conta que Herodes não deu glória quando o povo olharam para ele com as suas vestes resplandecentes, porque aqueles de Tiro e de Sidom, pessoas que Herodes havia freado os alimentos que eles tinham e que precisava sair por ordem de Herodes, e Herodes havia determinado que não liberaria alimento para o povo de Tiro e de Sidom. Então Blasto, o camareiro de Herodes, pegou uma oportunidade e fez essa reunião, e ali estava o povo de Tiro e de Sidom. E nesse dia diz que Herodes vestiu suas vestes reais, resplandecente, e quando ele apareceu no seu discurso e abriu a sua voz, diz que o povo falaram, é voz de Deus e não de homem. Então Herodes aqui, ele se colocou na posição de um divino, de um Deus divino, e não olhou para dentro de si e observou que ele era simplesmente um homem. E diz que o anjo o tocou. Meus irmãos, o anjo aqui tocou em Herodes porque ele não deu glória a Deus, ele não entendeu nesse momento que o Todo-Poderoso, Deus e não ele, o Criador dos céus e da terra. Então isso fez com que Herodes fosse morto e, por que não dizermos, comido de bicho, porque não olhou para dentro de si e não entendeu a respeito das limitações humanas. O homem não é Deus. O homem não é divino. O homem não passa de cinza e de pó. Então, se todos nós precisamos, meus irmãos, compreender a respeito do que temos falado, e não é diferente. Herodes.